Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa noite. Como estamos? Minha mãe aí também entrando. Olha só, eu fico tão feliz quando eu a vejo nesse mundo digital. Tudo bem, pessoal? Como estamos? Olha só, a gente aqui mais uma vez presos em casa, né? E eu no escritório. Mas na verdade tá sendo bem legal esse tempo, eu acho, assim, pra gente refletir, né, também sobre novas formas de realizar os trabalhos, as questões pessoais. Kilvia, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Gente, fico feliz em ver aqui amigos. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa noite. Como estamos? Minha mãe aí também entrando. Olha só, eu fico tão feliz quando eu a vejo nesse mundo digital. Tudo bem, pessoal? Como estamos? Olha só, a gente aqui mais uma vez presos em casa, né? E eu no escritório. Mas na verdade tá sendo bem legal esse tempo, eu acho, assim, pra gente refletir, né, também sobre novas formas de realizar os trabalhos, as questões pessoais. Kilvia, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Gente, fico feliz em ver aqui amigos, amigas, profissionais que eu sei que trabalham na área para vir conversar um pouquinho aqui com a gente sobre esse mundo, né? Mundo das licitações públicas, sobre tribunais de contas, sobre contratos administrativos. Muito obrigada pela presença. Hoje é a terceira live. A gente se propôs, né, a conversar sobre licitações públicas, contratações na administração pública em tempos de pandemia. Então, tudo isso foi muito interessante na perspectiva de que a gente está aqui, já estamos na terceira semana conversando sobre essa temática, né? Então é a nossa terceira e última live, onde a gente hoje vai conversar sobre... Oi, João, obrigada pela presença. Estou vendo aí vários amigos, várias amigas. Muito obrigada por acompanharem, por estarem aqui conversando. A ideia de todas essas lives era a gente falar sobre o direito administrativo de emergência, né? Sobre essa situação da pandemia, como é que ficam as contratações públicas. E aí a gente fez uma primeira live falando só sobre licitações públicas, como é que seria os procedimentos de contratação direta. Depois a gente comentou um pouquinho sobre o pregão express, né? Como é que ficariam as regras em relação ao pregão.
E aí na semana seguinte, que foi a segunda semana, nós fomos trabalhar um pouquinho como é que ficava com relação aos contratos administrativos, né? A dinâmica dos contratos, o que os contratos iam ser alterados, quais os impactos, tanto em relação aos contratos vigentes, quanto em relação aos novos contratos, né? Aquilo que vem sendo feito a partir da legislação da pandemia nesse novo contexto. A ideia da nossa live de hoje é a gente conversar sobre controle externo, né? Na verdade, o foco não é apenas Tribunal de Contas, né? O que a gente espera do Tribunal de Contas nesse processo, o que a gente já tem visto, né? Especialmente para quem atua na área pública, sabe que é indispensável a gente acompanhar tudo que está acontecendo, né? Em relação aos gastos públicos. E dentro dessa dinâmica, eu me propus aí, o tema da nossa live hoje é flexibilização do controle externo em tempos de crise. E aí eu coloquei 2 pontos aí, tolerabilidade ao erro do administrador. E eu tô perguntando, né? É possível ter tolerância ao erro nesse momento? A gente está em uma situação extraordinária, né? De uma pandemia, onde são muitos efeitos, nós temos que nos adaptar pessoalmente, nós temos que nos adaptar em relação ao trabalho, a administração pública também está passando por todo esse momento. E aí a gente se pergunta, mas vem cá, e esses erros, né, dentro desse processo de adaptação, que é um processo de todos nós, o que a gente faz se o gestor público errar? Né? E se o prefeito estiver errando? E se o governador estiver errando? Né? O que vai ser feito? Como é que o que se espera dos tribunais de contas dentro desse processo? O que se espera de atuação de Ministério Público dentro desse processo? Então eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso, até para ir já amadurecendo essas perspectivas, para ver se lá na frente, quando a gente tiver os julgados, a gente já tenha mais condição de acompanhar se confirma ou não aquilo que a gente vem refletindo. Claro que os tribunais de contas, o Ministério Público, a gente tem visto aí todo um controle concomitante, tem emitido notas técnicas, recomendações, todo um arcabouço de orientações, né, para os gestores municipais, para os gestores estaduais, né, para que haja todo um compromisso no sentido desses gastos públicos. Então, assim, é importante, né, mesmo dentro desse processo, que exista esse controle concomitante. Mas a gente sabe que lá na frente a gente também vai vivenciar o julgamento desses processos, né, numa fiscalização mais específica daquilo que foi realizado, e a gente vai ter uma jurisprudência nova aí. O que a gente conhece na nossa legislação de extraordinário, assim, onde o direito administrativo extraordinário foi uma situação também nova, né? A gente trabalhou isso no RDC, né? Então, em relação ao regime diferenciado de contratação, sabe aquelas obras da Copa, houve uma legislação específica que também foi configurada como uma legislação extraordinária. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que os tribunais de contas estão fazendo em relação aos procedimentos licitatórios e às suspensões. Mas dentro dessa contextualização, e aí muito obrigada pela participação, eu queria só dizer assim, que a gente vive uma situação extraordinária, mas que não é igual àquela situação extraordinária do RDC. É claro que lá havia uma urgência para que se realizasse as obras para a Copa, mas essa é uma situação tão nova, que se a gente configurar que a situação extraordinária do RDC seria tipo um balão de ensaio, né, onde se prepararia o futuro direito administrativo, hoje a gente já está vivendo a explosão disso numa escala muito maior, e na verdade a gente vê que tudo ainda está se encaminhando, porque ninguém estava preparado para um nível, né, para um grau extraordinário. E aí eu até coloquei aqui uma fala
do ministro Benjamin Zimler, que eu queria dizer para vocês. Ele dizia assim: ouso dizer que, para o RDC, né, aqui se tem um balão de ensaio para uma revisão ampla da metodologia das contratações públicas. Então imagine o que é que nós vamos ter agora. Nós vamos ter uma alteração de parâmetros em relação ao controle da administração pública, certamente passando por essa pandemia. Então é importante a gente, por isso que eu acho que assim valia a pena, né? Vale a pena a gente ter uma live só para falar de controle na administração pública, só sobre a atuação de tribunais de contas, só refletindo sobre o que a gente já tem visto também de Ministério Público, porque o tema é relevante, né? A partir desse amadurecimento, a gente vai ter aí todo um direcionamento para um futuro direito administrativo, né? Porque a gente sabe que o regramento atual de licitações e contratos, né, ele já carece há algum tempo de aprimoramentos. Então, quem sabe esses novos olhares, eles sejam capazes de fazer, né? A gente não pode olhar também para a coisa só de uma forma ruim, a gente tem que olhar para a coisa como algo, e aí eu sempre vou procurar uma positividade, uma vantajosidade em relação à situação em que a gente vive. Oi, Lucas, bem-vindo. Então eu vou dizer que acho que é importante a gente participar desse processo para fazer um amadurecimento de todas essas reflexões com relação ao controle e manter as esperanças positivas, né? No sentido de que a gente vai ter uma melhoria em relação à visão que seja viabilizada pelos órgãos de controle. Aí você me diz assim, aí eu coloquei um balãozinho, né, de perguntas. E aí o João já tá aqui assistindo a gente, né? Com certeza o João perguntou assim: Nayara, qual deverá ser a visão dos órgãos de controle? E aí ele já acrescenta um pouco essa ideia. Eu digo a visão, né? À luz de um direito administrativo do medo. Então, veja bem, nesse momento, né? E aí em relação à minha fala, nós precisamos estar conscientes de que há necessidade de amadurecer os instrumentos de controle, porque nós também não podemos vivenciar uma ampliação de um medo generalizado de os gestores públicos fazerem as coisas que precisam ser feitas para o enfrentamento da pandemia e de repente estarem tão pressionados no sentido de uma improbidade administrativa, no sentido de uma punição, com muitas sub-regras que se tornem imóveis, né? Porque quando você vê dentro da administração pública esse tipo de situação, o que acontece é esse imobilismo. Então a gente não pode vivenciar uma situação de imobilismo, a gente tem que ter gestores que estejam produzindo os resultados aptos àquilo que se espera dentro da situação da pandemia. Então, eu, Nayara, particularmente, quero acreditar positivamente em relação a um resultado, né, de apreciação dos órgãos de controle. Mas eu sei, né, e aqui podem ter, a minha mãe está aqui assistindo, é auditora do Tribunal de Contas, tem outras pessoas que já vi entrar aqui também, Maciel, bem-vindo, que também trabalham com controle, e eu acho o seguinte, na verdade, o que prospera em termos de análises críticas, né, de toda a doutrina com relação às posturas dos tribunais de um modo geral, é que, na verdade, a gente vive uma situação onde há um modelo muito ilusório de que o gestor público deveria simplesmente seguir as regras, né? E aí eu até coloquei aqui, é como se fosse um modelo idílico de que seria fácil, né? É muito fácil, tá lá a lei de licitações, tem essa nova lei bem aqui, que é a lei que cuida das situações de Covid, isso aqui é muito fácil. Você é só fazer assim, você fala o planejamento, você pega os orçamentos, e aí se não puder você justifica, aí você faz um pregão. Aí se não puder fazer um pregão vapt-vupt, aí você faz uma dispensa. Então, às vezes, a impressão que eu tenho, e aí com as leituras críticas que eu tenho também, é que há uma necessidade da gente sair desse modelo onde parece fácil ao gestor fazer aquilo que a lei determina e ter uma compreensão mais real de que dar cumprimento às normas dentro da administração pública
é uma coisa extremamente delicada e difícil, porque muitas e muitas vezes, em virtude da estratificação das funções dentro da gestão pública, não é o gestor diretamente, né, que realiza o ato, e por conta disso nós temos que avaliar parâmetros de excusabilidade em relação aos atos realizados. Não é a gente fechar os olhos, tá? Eu penso, né? Mas é a gente ter consciência da necessidade de evoluir esses parâmetros de reflexão. Então eu queria começar... Oi, professor Juarez, tudo bem? Muito obrigada pela presença. Marcelo está perguntando, as licitações presenciais de obra que não são para combate à Covid, como fazer com isolamento social? Já já a gente vai conversar, mas só para a gente introduzir, né, eu queria fazer essa reflexão inicial da necessidade da gente entender o contexto, que é extraordinário, tal qual aconteceu com o RDC, que é um contexto que faz com que exista a necessidade da constituição de novos parâmetros de atuação, mas que eu particularmente acredito e tenho uma visão positiva, além da visão crítica que eu já estava comentando, né? Eu tenho uma visão positiva de que acredito que nós vamos sim conseguir evoluir para que as fiscalizações elas se encaminhem em relação às diretrizes finalísticas das atividades realizadas. Porque às vezes os aspectos formais que possam dar entraves nos procedimentos seriam muito mais importantes, né? E é muito mais importante que se avalie se realmente se atingiu a finalidade pública necessária. Acho que vocês concordam comigo. Olha só, então de início eu queria fazer essa contextualização, explicar que a gente encerra as lives de direito administrativo por aqui, né? Nesse conjunto. Quem sabe aí venham mais episódios para o futuro, mas por enquanto a gente está encerrando aqui nessa reflexão. Em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, eu queria, assim, deixar em público, ao vivo, né, o meu respeito pela instituição. E eu tenho, assim, uma relação até uma relação afetiva quando fala de Tribunal de Contas para mim, né, porque minha mãe trabalha no Tribunal de Contas. Então eu tenho todo um respeito ao trabalho desenvolvido pelos servidores do Tribunal de Contas e pelos conselheiros também da nossa corte. É preciso que a gente reconheça que são pessoas valorosas, né, que tem sua contribuição. Em termos de Tribunal de Contas, particularmente, a gente já estava iniciando uma fala, existem críticas, né, de um modo geral, algumas pessoas, e ano passado eu acompanhei essa corrente de pessoas assim com mais força, dizendo que os tribunais deveriam ser extintos. E às vezes colocando argumentos, por exemplo, não, existem falhas, não acabou a corrupção tendo o Tribunal de Contas. Alguns outros dizem assim, olha, Tribunal de Contas se utiliza de uma parcela elevada dos recursos públicos para manter aquela estrutura. Outros dizem assim, olha, Tribunal de Contas tem composição de origem política, então o julgamento não vai ser técnico. E eu acho que esses argumentos, gente, assim, eles não devem prosperar. Claro que eles existem, a gente tem que ter reflexão crítica, mas eu particularmente gosto de reforçar que eu acredito no Tribunal de Contas, nessa instituição, né? Eu acho que são profissionais valorosos que desenvolvem seus trabalhos. E eu quero destacar uma decisão de repercussão geral, né, que foi tomada agora no dia 22 de abril pelo ministro Edson Fachin, no STF, e aí eu vou só citar aqui, tá? É o recurso extraordinário 576-920, em que o ministro Edson Fachin, ele reafirma que as posições do Tribunal de Contas não têm caráter meramente opinativo, né? Eles têm caráter mandamental, e aí especificamente o caso julgado trata de que a Câmara Municipal não pode rever ato de contratação dos tribunais de contas. Então, achei bem interessante, porque na fixação da tese, agora no dia 22, o ministro disse assim, ao negar o registro de admissão de pessoal, né, a competência técnica do Tribunal de Contas não se subordina à revisão do poder legislativo respectivo. Então, perceba,
é unânime, né? É consenso que o Tribunal de Contas tem função destacada, relevante, né, dentro do contexto da formação do nosso Estado democrático. Eu acho que se tem que haver evolução, tem que haver evolução, a gente tem que superar certas diretrizes, né? A gente tem que observar, como eu já vinha destacando, né, possibilidades de escusas ao gestor em alguns casos. Isso a gente tem que ir dando andamento em termos reflexivos, mas em grau de importância, eu queria deixar isso aqui claro e fiquei feliz com essa repercussão geral, porque reforça o que eu acho dos tribunais de contas, que existe um compromisso técnico com relação àquilo que se avalia e com a credibilidade daquilo que é colocado em votação e à disposição da população. Achei essa decisão bem bacana. Olha só, esse é um momento, como eu já vinha falando em outras lives, em que essa procedimentalização das ações da Covid, que não vem definidas na legislação específica nem nas medidas provisórias, fazem com que haja uma necessidade de que o controle haja de forma conjunta com outros órgãos para fazer a coisa funcionar nesse processo. Então, assim, é indispensável nesse momento de gastos de Covid a participação dos órgãos de controle. E aí, não só apenas do Tribunal de Contas, como do Ministério Público. Olha só, em alguns municípios que eu presto consultoria, eu acho que eu cheguei a receber e a responder e a buscar a implementação, se ainda não tiver implementado, né? Porque tudo é muito novo, pelo menos umas 15 notificações do Ministério Público com perspectivas não só em relação à contratação, mas atos específicos em relação à distribuição de merenda escolar, em relação, sabe, a benefícios eventuais, né, que poderiam ser concedidos para que aquilo não seja concedido com fim eleitoreiro, para que não se aproveitem dessa situação. Então, várias outras recomendações sobre como que serão os enterros, que tipo de fiscalização pode ser realizada. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que vale destacar que eu, Nayara, na minha visão, tenho visto grande participação dos órgãos de controle aqui no nosso estado. Eu vi uma reportagem no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí que já foi, durante o período da quarentena, realizado mais de 5.500 atos processuais. Gente, isso é muita coisa, né? Isso significa que não está parando, que estão atentos. Mas eu tenho algumas apresentações de decisões do que eu tenho visto em relação aos órgãos de controle. Aqui eu pontuei algumas coisas, né? Por exemplo, especificamente em relação a Tribunal de Contas, e aí deixa eu só dar uma lida aqui, o João disse assim, não é fácil para o gestor, a prova viva tá aí, né? Mal se publica um extrato de publicação do TCE, eu já pede cópia, muito gestor fica engessado. Eu tenho muito receio disso, João, como eu estava falando, é complicado. Mas eu acredito também que exista muita boa fé e que a gente, amadureça esse modelo também de fiscalização com o passar do tempo. Porque a gente não pode ter, vamos lá, é Covid, eu sou fiscal, certo? Tá tudo errado, tudo é corrupção, não é assim, né, gente? É claro que tem que ter o olhar crítico, né? O Tribunal de Contas aqui do estado do Piauí, achei bem interessante, eles constituíram um comitê para fazer a análise dos gastos. E aí eu destaquei aqui como um ponto bem interessante, porque isso mostra que há a necessidade de um amadurecimento não só da gente, né, enquanto órgão público, no sentido de consultor jurídico, mas também o próprio tribunal também está amadurecendo isso internamente. Vamos ver bem aqui uma observação que o Marcelo tinha dito assim. Nayara, as licitações presenciais de obra pública, né? Olha só, a construção civil, ela tá suspensa. E aí eu até coloquei aqui em relação ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí que TCE suspende licitações não relacionadas ao combate ao coronavírus. Então eu tenho visto de vários municípios, né, para não realizar procedimentos licitatórios nesse período, porque há uma necessidade sim de levar em consideração o isolamento,
né, não realizar licitações presenciais. Quem já tem os procedimentos licitatórios via eletrônico, ótimo. Quem não tem, viabilizar o mais rápido possível, porque também a gente não sabe quanto tempo vai durar tudo isso. Só pode ter continuidade obras públicas que sejam relacionadas às questões essenciais, né? Só se for algo que esteja diretamente relacionado à Covid. Por exemplo, um município que eu acompanho tem um hospital sendo construído. A obra do hospital, ela não parou nesse período. Agora, houve notificação da empresa, né? Para que ela, não só por provocação do Ministério Público, mas dentro de uma reflexão interna, há necessidade de notificar a empresa dentro do contrato administrativo que foi feito na vigência, né, não do direito extraordinário, mas da Lei 8.666, para que a empresa, tendo ciência da pandemia, coloque os seus funcionários em condição de saúde, né, para realizar a obra, com todos os cuidados, com máscara, com higiene, né, tudo aquilo que for possível ser realizado para a obra não parar. Bom, eu destaquei, e acho que é isso aqui, também sobre os procedimentos licitatórios suspensos, né? Era o que eu estava explicando. Se possível, não lançar licitação, né? A não ser que seja licitação Covid, né? Essa licitação nova, desse pregão com os prazos reduzidos. Há uma necessidade de que se amadureça esses procedimentos licitatórios, porque se a lei também trouxe a previsão desses procedimentos, o ideal é que seja feita licitação e não necessariamente seja feita contratação direta. E ao que parece, todo mundo está fazendo contratação direta. Eu vi ainda poucos órgãos com iniciativas de lançar pregão com essas novas regras. Porque também, gente, demora um pouco, né? Tem que elaborar o edital, tem que se organizar dentro desse processo. O planejamento, ele vai sendo todo reestruturado. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco mais para que as coisas se definam no sentido de voltar a fazer licitações presenciais. Foram essas as perguntas, né, que eu já vi aqui. Então, eu retorno um pouquinho à lógica do que eu estava comentando. Gente, olha, de Tribunal de Contas aqui do estado do Piauí, né? Eu acho que não só o estado do Piauí, mas todos os tribunais de contas, a partir da pandemia, começam a ter muitas coisas para refletir. Primeiro, o teletrabalho dos seus funcionários, né? E aí, será que estava todo mundo pronto para o teletrabalho? Tinha computador suficiente para todo mundo? São problemas internos que precisam ser resolvidos. Então, eu tenho visto que há todo um comprometimento, em especial para pessoas do grupo de risco em relação ao Covid, para que eles permaneçam por um bom tempo em suas casas. Então, essa questão do isolamento ainda vai durar algum tempo e acho que essa preocupação ela é latente em relação aos tribunais e que eu já vi que os tribunais já vêm se organizando nesse sentido. Outra questão que veio por causa da pandemia foi a suspensão de prazos, né? E aí, no caso do estado do Piauí, existe a questão da entrega, né, dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, do IEGM, e houve prorrogação disso. Então, houve suspensão de prazo nos tribunais de contas e também alguns casos de prorrogação. É outra coisa que passa a existir dentro dos tribunais em virtude da pandemia. No caso do estado do Piauí, a gente já teve, inclusive, realização de sessão virtual, muito interessante, né? A gente já conseguiu acompanhar julgados e aí eu acho que é bem relevante que todos estejam nesse esforço de aprender a viver esse mundo virtual aqui, essas novidades. O TCE, das primeiras coisas aqui do Piauí que eu acompanhei foi a divulgação de uma nota pública da Tricom, né, sobre as diretrizes de gastos em relação à pandemia. E achei que foi muito importante. Eles divulgaram também os canais de autoatendimento. Então, lá no site do Tribunal de Contas, você vai poder achar e-mail, telefone de contato, porque afinal de contas, as questões presenciais vão demorar um tempo ainda para a gente evoluir. Houve uma nota técnica, já está também disponibilizada, uma nota técnica que inclusive já foi alterada e aprimorada. Gente, essa nota técnica, ela fala não só sobre as dispensas de licitação, da mesma maneira como a gente comentou
na primeira live, mas também fala sobre o pregão e sobre como é que funcionam os contratos administrativos. Então, acho que se vocês assistirem as duas lives anteriores, tá lá no YouTube, e aí depois derem uma lida na resolução, vocês vão ver que a gente foi bem condizente de trabalhar os mesmos pontos. Essa nota, ela foi alterada, tá? E aí eu quero reiterar que essa alteração, ela foi necessária, porque, veja, a nota dizia assim, que em relação à publicidade dos atos, né, deve-se substituir a expressão sugere-se por determina-se. Olha só, essa legislação, né, da Covid, ela diz da necessidade de realização das contratações e de publicação, né, dentro do portal do município. E aí o próprio Tribunal de Contas do Estado do Piauí já amadureceu o seu sistema virtual para que tenha uma aba só para a Covid. Então, quando você vai com fundamento de contratação de Covid, você no site do tribunal tem uma aba que destaca isso de maneira específica para preencher. Então, isso também é importante, porque assim, em virtude dessas dificuldades de procedimentalização, a necessidade de que o tribunal acompanhe com grande clareza, e não só o Tribunal de Contas, não só o Ministério Público, né, não só os órgãos de controle, mas a população também, né, aqueles gastos que estão sendo realizados em virtude da Covid. Então, foi bem interessante essa alteração da nota técnica, porque ao invés de dizer assim, olha, sugere-se que coloque, né, determine-se, né, ficou assim, determina-se a publicidade de todos os atos, procedimentos e instrumentos das aquisições públicas nos respectivos portais de transparência dos entes contratantes de forma concomitante. E isso é uma grande dificuldade, tá? Porque os sites, muitas vezes, eles são fictícios. Tá lá, ele existe, cada município tem portal da transparência. Mas aí quando você vai procurar as informações dentro do portal, as informações elas não estão dentro do portal. Muitas vezes estão no site do Tribunal de Contas porque há uma obrigação com imposição de multa, mas o portal da transparência ele é extremamente necessário para que a população acompanhe aqueles gastos. Então, especialmente no sentido da Covid, é interessante agora que tudo ganhe essa marca Covid, que é para a gente conseguir entender para que aquele dinheiro foi utilizado. Então, achei bem relevante aqui. O Lucas disse aqui, em Minas Gerais acontece muito isso. E isso tem que ser acompanhado pela população, acompanhado pelos vereadores, né? Acompanhado pelos tribunais de contas. Existem os canais de denúncia. A gente sabe, né, que a existência de um portal atualizado, ela vai repercutir no índice de efetividade, né, da gestão municipal, mas muitas vezes, apesar dos índices, apesar das recomendações, aquilo não funciona. Então, a gente tem que ser bem real, bem crítico. Mas, nesse ponto da Covid, indispensável, determinado, nota técnica do tribunal, portal da transparência. Então, um ponto que eu achei interessante em relação às condutas do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, eu já vinha reforçando isso também com relação aos municípios, tem uma prioridade, né, um reforço de prioridade dos pequenos negócios em contratações governamentais. Sabe aquela perspectiva de que é importante ajudar o pequeno, porque muitas vezes está difícil a gente sair daquela esfera local para encontrar objetos de nosso interesse. Então a administração pública também tem que priorizar isso, né, os pequenos. E eu tenho visto, e aí até recomendado, onde é possível implantar, porque a gente sabe da necessidade do uso das máscaras, né? Alguns municípios já têm decretos que obrigam que as pessoas, quando não estiverem em casa, né, estiverem em ambiente, né, social, que elas estejam com máscaras. Muita gente não tem condição de comprar essas máscaras, né? E existe a possibilidade da gente, de repente, né, porque agora as coisas já se organizaram mais, produzir máscaras, né? Então, os próprios municípios, pessoas dos municípios, né, geralmente vinculadas a essas ações, às questões assistenciais, e eu acho que é importante esse tipo de recomendação. Estou falando só o exemplo da máscara, mas é possível, sim, que a gestão, ela fomente isso, né? Tem alguns municípios que eu tenho visto que o município tem comprado o material e entregue para costureiras
empresas locais para que elas confeccionem essas máscaras e doado essas máscaras para a população. Mas se não comprar a matéria-prima, que compre de pequenos negócios locais, né, de pessoas locais, porque também é uma estratégia de fomento. Então achei bem interessante que o TCE Piauí colocou isso no site como uma das orientações, criou essa comissão, né, para análise de gastos, a que eu tinha me referido. Em termos de licitação, suspendeu os procedimentos presenciais, né? E aí eu tenho uma crítica só ao ponto de até em que momento a gente vai viver isso aí. Porque imagine para o município que ainda não tem essas ferramentas eletrônicas, porque estava vivenciando ainda as expectativas dos prazos do decreto do pregão eletrônico. Então ainda não estava pronto isso para o município. Então viver tudo isso agora, o município, vai ser uma crise. Então, assim, de repente, eu acho que deveria ser repensado, né, para a gente pensar em qual momento a gente vai viver uma reabertura, não só dos comércios, da atividade empresarial, mas até das licitações públicas. Olha só, Maria Alvina, a nota técnica está no site do tribunal, ela está perguntando qual é essa nota, é a 01/2020 e já tem a 02/2020, que era aqui na minha lógica de observação de o que o tribunal tem feito, né? Uma outra nota técnica, que é a 02/2020, que trata só sobre contratações temporárias. Então, a gente está num momento bem delicado, né? Onde, de repente, existe uma necessidade de contratar mais profissionais de saúde, existe a necessidade de enfermeiros, médicos, porque até o adoecimento dessas pessoas pode acontecer, e aí com os afastamentos dos profissionais, em relação ao afastamento de profissionais, eu acho que é interessante recomendar para os municípios que peçam laudos, né, que para se ter informações suficientes. A 02 é da contratação direta, né? Não, a 02, nota técnica, é orientação a prefeituras e governo do estado sobre procedimentos de contratação temporária de pessoal para enfrentamento da emergência de saúde pública. É essa aqui, a 02. Depois eu mando para vocês. Na 01 fala de pregão e fala de contratação direta por dispensa. Mas veja bem, esse momento onde há necessidade de fazer contratações temporárias, o tribunal aqui, feita essa nota técnica, tem recomendado que existam procedimentos, né? Procedimentos de contratação temporária. O governo do estado, por exemplo, lançou um edital para fazer um cadastro desses profissionais para que se viabilizassem suas contratações. Nisso é quando eu vou destacar aqui nesse ponto da contratação sobre, sabe, essa coisa de amadurecer um pouco o controle, porque muitos municípios não vão conseguir realizar essas seleções, né? Há uma necessidade de aprimorar esses procedimentos, claro, há uma necessidade de fiscalizar esses procedimentos, claro, mas aqui, para esse ponto, eu já me antecipo das dificuldades. Se tem dificuldade para achar o profissional médico para o município, dependendo de onde é o município, você imagine agora, nesse momento em que está todos os profissionais da saúde adoecendo, o grau de dificuldade que vai ser que essas pessoas estejam à disposição para serem contratadas, né? Então, será que vão se submeter mesmo a uma seleção? Que tipo de especialidade é que você vai ter que colocar numa seleção? Então, eu acho que esses pontos aqui, eles são interessantes da gente destacar. Sobre o TCE Piauí ainda, eu coloquei aqui duas observações, que o TCE criou uma ferramenta para a população acompanhar os gastos no combate ao coronavírus. Inclusive aqui, hoje, algumas pessoas entraram em contato comigo aí de rádios, né, questionando lá, pedindo para a gente olhar junto com eles para ver se estavam entendendo certo, né? E aí eu acho que essas ferramentas, elas são todas, o tribunal também fez uma página, tá, aqui do Piauí, reunindo todas as licitações e contratos para enfrentamento da Covid. Então eu acho que essas duas ferramentas aqui, tanto a página que acompanha os gastos, você bota lá o nome do município, vai aparecer o tanto que foi gasto, quanto essa página que reúne as informações de licitações e contratos, elas são extremamente importantes e vem desse resultado de um esforço do Tribunal de Contas para fazer a coisa acontecer. Então, acho que eles estão de parabéns nesse processo.
Olha só, tem uma decisão de 23 de abril, né, que já se acopla aqui à nota técnica 01, que diz que quando for firmado, né, um contrato dentro do fundamento da Covid, tem 10 dias úteis para que esse contrato esteja no sistema de contratos do Tribunal de Contas. Então, eles fizeram dentro da sessão, né, da sessão plenária ordinária virtual, né, do dia 23 de abril, a decisão 296/20, recomendando aqui essa observação em relação aos contratos que tiverem sido assinados antes dessa decisão, né? Colocando um prazo de 3 dias úteis para contratos assinados após essa decisão estarem no sistema e contratos assinados anteriormente até 10 dias úteis. Então, essa decisão aqui, ela do dia 23, ela se soma aí dentro dessa lógica de que o tribunal está interessado que esses contratos sejam colocados de maneira rápida. Então, 3 dias úteis, né? E que 10 dias úteis é um tempo para que, de repente, aqueles que tenham realizado contratações antes façam também essas informações no site do Tribunal de Contas. Porque essas duas ferramentas que eles lançaram, né? A reunião das informações da página que contempla dispensas e licitações e também a página que acompanha os gastos para a população, isso não está lá à toa. Isso está pela necessidade e pela importância de agir, né, no controle esse momento. Olha só, gente, a ideia da live hoje, não só da gente falar sobre, sabe, o Tribunal de Contas, essas ações que o Ministério Público também tem realizado, e aí eu deixei aqui esses pontos como superados, mas a minha ideia também era comentar um pouquinho do que eu acho que pode surgir em termos de decisão de TCE, considerando o que eu já vi de TCU sobre RDC. Podemos nomear, a Mariana está perguntando, nomear o secretário da pasta como fiscal? Olha só, no estado do Piauí, e aí se você estiver falando aqui de Piauí, né, no estado do Piauí, o sistema do Tribunal de Contas já pede que em relação aos contratos, as portarias dos fiscais elas sejam encaminhadas. A ideia é que os fiscais não é o próprio secretário que assina, né? Então, porque vai ser muito difícil esse secretário que viabilizou a contratação ter capacidade técnica para continuar desenvolvendo as atividades de fiscalização e acompanhando. Então, o ideal é que no contrato administrativo seja designado qual é o servidor ou funcionário que vai ficar responsável e aí isso também seja encaminhado lá no site do Tribunal de Contas. E, assim, as obras emergenciais, né, elas podem ser realizadas agora. Então, assim, se for uma obra emergencial, for um contrato que for assinado agora, a gente recomenda que tenha um fiscal. Geralmente, alguém da área de engenharia que tenha condição de acompanhar todas as medições. O site do tribunal daqui, né, ele também coloca a função de fiscal e a função de gestor. Geralmente, quando o município não tem um órgão, né? Porque alguns municípios têm setor só de contratos. Então, quando tem setor só de contratos, geralmente o gestor dos contratos é o setor de contratos, ou aquele que gerencia o setor de contratos. Não necessariamente o secretário, mas quando não tem, geralmente é o secretário que é o gestor. Então, uma coisa é gestor e outra coisa é fiscal. Mas vamos voltar aqui, gente, a pontos que eu acho, e aí se a gente tem aqui auditores, né, nos assistindo, eu vou destacar aqui algumas coisas que eu vi em termos de TCU e RDC que eu acho interessante que se observe, tá? Hoje a gente já comentou aqui, né, sobre a necessidade de ter um olhar atento em relação à transparência. Especialmente porque essa legislação, ela trouxe um grau de discricionariedade muito grande. Então, essa discricionariedade, ela, às vezes, para quem é o auditor, olha para isso e diz assim, tem uma coisa errada, isso aqui vai dar errado, tá muito discricionário, tá deixando muito aberto, tá liberando termo de referência, tá liberando, sei lá, matriz de riscos, tá liberando um projeto elaborado, né? Então, assim, tá flexibilizando, aí o auditor vai dizer assim, não, isso aqui tem muito erro. Então, assim, por conta disso, né, eu queria fazer, assim, um destaque de que no caso, por exemplo, da outra situação extraordinária que nós já vivemos, né, que foi o RDC, para as obras da Copa.
O próprio Tribunal de Contas, e aí eu defini aqui também, vocês podem procurar, vou só identificar. Tem uma decisão do TCU 141/2001 do plenário, que diz que estados, né, no bojo de competência suplementar, detêm prerrogativa de RDC de acordo com as suas peculiaridades. E é interessante a gente dizer isso, também tem um outro acórdão do TCU que eu separei aqui, que é o 1324/2012, que diz, né, e aí é uma necessidade de se observar que a legislação, a lei de licitações, ela regulamenta as normas gerais, essa nova legislação, que é a 13979, regulamenta as situações extraordinárias, mas a gente ainda pode ver aí, de repente, como isso vai ser organizado em competência suplementar, né, dentro da organização de estados e municípios. Podem ter outras micro-regras em relação a como esses processos eles serão saneados. E há, sim, um espaço para isso, né? A gente vê que esse espaço aconteceu no RDC, que foi extraordinário, e que possivelmente esse espaço também deve ser respeitado nesse momento em relação às contratações extraordinárias com fundamento Covid. Olha só, essa do TCU, né? E aí eu vou destacar aqui o acórdão 306/2013. Diz assim: com mais caminhos, falando de RDC, né? Aumenta-se a necessidade de transparência quanto à escolha da trilha mais adequada a ser seguida. Esse é o aspecto que foi destacado no voto, quando o TCU analisou RDC. Então, olha só, tá dizendo a mesma coisa que a gente está dizendo e possivelmente também vai ser dito no futuro, que um grande fator que vai determinar o grau de tolerabilidade ou não ao erro do gestor é se ele realmente conseguiu ser transparente ou não, se a gente conseguir a demonstração de que ele foi diligente e de que ele atuou dentro daquele caso com o maior grau de transparência possível. Por isso é que eu já disse nas outras lives, gente, cooperação entre os entes. Não custa nada você tirar uma dúvida, enviar uma pergunta para o Tribunal de Contas em todos esses canais que já foram disponibilizados. Acompanhar o que o Ministério Público, o promotor vem dizendo em âmbito local, né, recomendando. Então, a gente sabe que essa abertura, ela não pode dar vazão a processos que contrariam o interesse público, mas a gente sabe da discricionariedade e também da necessidade de transparência que deve ser observada aí com relação a esse caso. Para o RDC, assim, fazendo uma perspectiva de ligação entre o que foi extraordinário no RDC e o que está sendo extraordinário agora, o RDC também foi permitido nele o sistema de registro de preços. Então, eu não me surpreendi com a medida provisória, a última, que fez a alteração na legislação, né, a medida provisória 951, que alterou a lei 13.979, que traz também a possibilidade do sistema de registro de preços para essas contratações extraordinárias da Covid. Por quê? Porque, gente, se teve naquela situação extraordinária do RDC, por que não teria nessa situação extraordinária? Então, acho que os órgãos de controle, eles vão ter ainda que aprimorar como é que vai ser esse processo de compras nacional. A gente ainda não sabe até que ponto os entes eles vão poder ser caronas nesses processos, nesses procedimentos que serão realizados e nas contratações feitas também, né? Em relação a um último ponto que eu queria destacar, que acho interessante, né, de atuação de TCU lá naquele regime extraordinário, que eu acho que pode ser uma diretriz para os tribunais de contas, para essa situação de Covid, é em relação à situação dos contratos que foram firmados. Com o passar do tempo, né, o TCU, e aí vocês sabem, é de conhecimento de todos nós, né? Algumas obras, elas simplesmente não aconteceram. A Copa existiu, a Olimpíada existiu, mas a obra ainda não tinha terminado. Alguns aeroportos foram sendo terminados com o passar do tempo, né? Então, o TCU, quando analisou esse tipo de situação, ele disse que havia possibilidade de prorrogar, sim, que o gestor não deveria ser responsabilizado, né? E aí tem todas as medidas em que isso seria possível, em que se prorrogasse esses contratos. Da mesma maneira, eu destaquei na live de contratos, mas destaco aqui, olha só, para esse regime extraordinário de Covid, os contratos administrativos, eles não vão durar apenas enquanto a pandemia, em termos internacionais, durar. Vai durar o que o contrato tiver estabelecido. Não? Então, assim, vai repercutir enquanto
os efeitos eles existirem e precisarem ser combatidos. Então, a gente pode ter prorrogação desses contratos e pode ter esses contratos ainda por um longo tempo sendo analisado pelas cortes de contas. Mas, gente, para eu... são 18h47, né? Faltam alguns minutos. Mas para eu compartilhar aqui com vocês, né? E aí finalizar essa minha fala sobre tribunais de contas, eu queria destacar a Lei de Segurança Jurídica, que eu acho que é indispensável nesse momento, que os auditores conheçam, que o amadurecimento parta por ela também, né? Que é a legislação que traz aquela alteração nas normas de introdução ao direito brasileiro, né? Lei 13.655 de 2018, especialmente o artigo 28, que eu vou ler aqui para vocês. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então, veja só, não é que você não vá ter responsabilidade ao gestor público, não é que o que a gente propõe seja uma tolerabilidade de uma maneira que compactue-se com corrupção, mas são as dificuldades que vão existir em relação à realização dos próprios processos. Porque se os municípios, se os estados estão se adaptando, se a gente está vendo todas essas situações em que o próprio tribunal também está se adaptando, você imagina que nem tudo que está sendo feito nesse processo está 100% certo ou está isento de algum tipo de falha. Então, falha pode existir. E aí eu selecionei esse artigo porque eu penso que precisa haver esse amadurecimento para compreender que, de uma maneira bem clara, né, a resposta pessoal do agente público por aquela conduta deve acontecer aí, por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo. Em caso de erro grosseiro. Você diz, Nayara, quer dizer que o Tribunal de Contas agora ele vai deixar de punir, ele vai deixar de aplicar multa? Não, a gente não está dizendo que ele vai criar uma nova norma que não existe no país. É preciso amadurecer para aplicar a Lei de Segurança Jurídica que já existe. É preciso a gente entender que, na verdade, as situações de dolo e erro grosseiro, elas merecem sim que haja uma resposta pessoal do agente público. Mas que em muitos casos não é assim que a ferro e fogo que se deve ver as coisas. Porque se um erro formal ele for suficiente para penalizar, né, pessoalmente o agente público, vai causar aquele medo, né? Aquela coisa do imobilismo que eu falei. Nesse momento ele não é interessante para nenhuma das partes. Eu selecionei aqui, só pra gente finalizar, né, já tá aqui os minutos finais, alguns pontos que eu acho que são parâmetros de excusabilidade, né, que eu queria que a gente refletisse assim, olha, o tribunal devia observar isso, né, eu acho que, olha, é interessante que nos processos da Covid se avalie isso. E aí eu coloquei, já até comentei na minha fala, que eu acho que um dos parâmetros de excusabilidade seria o grau de diligência. Então, você tem um processo, né? Você verifica que houve uma contratação, é para Covid, não tá perfeito ali o processo, mas vamos olhar, foi diligente, não foi? Os atos processuais, eles mostram o quê? Entrou em contato com a empresa, fez pesquisa de mercado, mas no final tinha uma outra empresa num preço menor. Gente, teve diligência? Se teve diligência, eu acho que o gestor ali, mesmo que hajam erros, né? Um grau de tolerabilidade ali. Outro ponto que eu acho, né, seria, e aí eu coloquei aqui, a aferibilidade do erro excusável. Se o gestor, ele tá mais ou menos distante da execução que tá equivocada, né? Vamos imaginar, se ele não acompanhou pegar os orçamentos, se ele não acompanhou os critérios técnicos que definiram aquele EPI, por exemplo. Assim, a distância do gestor com relação à execução, na minha visão, também deve ser um parâmetro de excusabilidade em que se deve avaliar as punições aos gestores,
né? De repente não é ele quem executa, de repente não é ele que tem condição de se atentar a tudo, porque a gente está no momento que o gestor, ele muitas vezes está lá montando um hospital de campanha, ele está olhando o lugar, sabe? Então são várias coisas que eu acho que precisam ser avaliadas. Esse é o segundo ponto. Eu acho que um outro ponto que eu definiria como um parâmetro de excusabilidade seria esse, né? O grau de incerteza fática ou jurídica. Que quando o tribunal fosse punir, né, esses atos em relação à Covid, pensasse assim, olha, existe um grau de incerteza fática ou jurídica que permeou aquele momento, porque se existe, se for um grau de incerteza tão grande que não permitiria avaliar a existência daquele erro, vamos levar em consideração um grau de tolerabilidade, né, no sentido do gestor, e aí reforçar o artigo 28 da Lei de Segurança Jurídica. Vamos punir se tiver dolo ou se tiver erro grosseiro. Mas se realmente for num grau de incerteza tal, em que haja necessidade de viabilizar, vamos ter essa cautela. E aí a última coisa que eu coloquei aqui como parâmetros de excusabilidade seriam ver se as decisões elas estão fundamentadas e coerentes, né? Olhar para o processo. Tem erro esse processo? Tem erro. Mas a decisão tomada, ela tá bem fundamentada, ela é coerente no sentido de se atingir os fins que são indispensáveis em relação ao gasto público, pois vamos tolerar, né? Vamos amadurecer as coisas no sentido de tolerar. Vocês entendem isso que eu tô falando? Por isso que eu coloquei na pergunta, em relação ao tema da live, quando eu expliquei, assim, tolerabilidade ao erro, era a gente se perguntando, é para ter tolerância mesmo? Em que grau de tolerância? Quais aspectos são importantes para se avaliar a tolerância? Eu destaquei esses 4 parâmetros aqui de excusabilidade, e aí, nesse ponto, assim, eu me sinto satisfeita em tudo que me coloquei para comentar com vocês de ideias, né? O meu objetivo acho que foi aqui cumprido, se alguém tiver alguma pergunta, mas basicamente a ideia seria eu atualizar um pouquinho a todos sobre as ações realizadas pelo Tribunal de Contas, né, sobre as notas técnicas que foram emitidas. Eu acho que só um ponto, e aí eu deixei aqui para falar e não comentei ainda, porque assim, dentro dessa lógica era para explicar o que é que o TCE está fazendo e aquilo que eu acredito que pode vir a ser parâmetro de atuação do TCE quando levar em consideração o RDC, por exemplo, como uma outra situação extraordinária. Eu coloquei assim, olha gente, no RDC o regime simplificado foi considerado regido por princípios. O TCU tem acórdão em que considera os princípios que foram colocados na lei do RDC. E aí eu também já tinha dito em várias lives aqui, nas outras 2, né? Gente, olha, o auditor do Tribunal de Contas, ele vai ter que olhar princípios, ele vai ter que olhar a finalidade dos atos, mas ele vai ter que olhar princípios. E aí eu reforço o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Dizendo que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as práticas dessa decisão. Então o tribunal vai ter que olhar assim, olha só, tem princípios que permeiam essa ação do gestor, né? E as consequências práticas das ações é que vão ser indispensáveis nesse momento. Então, muito importante que a gente esteja vivendo aqui esse momento e que... Deixa eu só fazer aqui... ok. Muito importante que a gente esteja aqui vivenciando esse momento e que eu possa realizar, compartilhar essas informações com vocês. A minha necessidade também era de explicar esses critérios de excusabilidade e propor esse modelo, que é o que eu acho que é importante que se amadureça. Não só os advogados usem isso como fundamentos em suas teses, mas também que os próprios auditores, os próprios auditores, conselheiros, possam também lembrar, né, desses pontos na hora de fazer a análise das contas lá na frente ou mesmo no controle concomitante que está sendo realizado aqui agora. Tô vendo muitos agradecimentos
Gente, olha, muito obrigada. Eu só tenho mesmo que agradecer. Veio um comentário bobo aqui, mas eu apaguei. Era assim, ó, meio, né? Acho que vocês viram. Mas aqui eu só vejo amigos, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver todos aqui. Agradeço imensamente. E a gente encerra, assim, essa live. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta sem responder. Não, a gente falou dos contratos, falou das notas. Ai, olha aqui, saudades dos eventos conduzidos sob sua direção na ESA Piauí. Ai, eu também tenho muita saudade desse período da OAB. E a gente tem feito outros eventos, né? Eu acho que vocês devem ter acompanhado. A gente fez aqui, quem segue no Instagram, a gente está vinculado à Faculdade Santa Teresa agora, além da Universidade Estadual do Piauí, e realizamos um encontro virtual de advogadas piauienses. Foi bem interessante. Olha, gente, muito obrigada, tá? Tô vendo aqui todas as palminhas, dando uma olhada em todos os comentários. Já tá aqui contando os meus segundos restantes. Só o Marcelo que tinha dito, pois caso uma empresa que não é da cidade informar para o TCE o que não pode deslocar até o município, o TCE determina a suspensão da licitação, mas a administração pública não pode parar. É uma crítica que eu faço sobre a necessidade dos tribunais eles reverem com mais brevidade quando é que a gente vai conseguir realizar os procedimentos licitatórios presenciais de novo, porque muitos municípios ainda não estavam ajustados a essas condutas, né? Então a gente precisa que as coisas aconteçam, porque claro que aquele primeiro momento de imobilismo deixou todo mundo muito tenso, mas agora não, as demandas administrativas elas vão continuar existindo e todas as dificuldades de outras demandas que não são Covid vão precisar ser superadas, então a gente vai precisar realizar a licitação, a gente vai precisar de várias outras atuações, então o gestor vai ter que se multiplicar também compreendendo tudo isso. Ai, gente, muito obrigada, tá? Respondi tudo. Nos procedimentos suspensos, já comentei. Ah, muito obrigada, agradecendo demais, tá, gente? E aí agora vai cair aqui a live, então quero só deixar meu beijo, muito obrigada a todas e a todos. A live vai ficar salva lá no YouTube e qualquer coisa a gente tá aqui à disposição. Quem sabe a gente pense mais lives e mais projetos, mas por enquanto a gente dá por missão cumprida e conclui a sequência de lives do projeto Direito Administrativo e Covid. Até a próxima. Tchau, gente.